Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto que vai abalar as estruturas dos sistemas de grande porte. É isso mesmo, a gente vai falar sobre algo que acaba virando, como se diz assim, um braço, um complemento do mundo da observabilidade. A gente vai falar sobre OpenTelemetry e esse assunto é extremamente importante para você, desenvolvedor, desenvolvedora que quer trabalhar com grandes aplicações. Então fica ligado nesse vídeo porque o que você vai aprender hoje aqui realmente vai mudar completamente a forma de como que você consegue observar a sua aplicação, como que você consegue entender tudo o que está acontecendo nela de uma forma cada vez mais inclusive agnóstica ao vendor que você está utilizando, independente seja ele um Elastic, um New Relic, um Datadog, e etc, e etc. Maravilha? Então assista esse vídeo, sabe? Ele é realmente importante para você que quer dar um próximo passo aí na sua carreira como desenvolvedor, desenvolvedora e participar de grandes projetos. Maravilha? Então, roda a vinheta, vamos lá, porque tem bastante coisa para a gente ver hoje. Bom, pessoal, e antes de eu ir direto ao assunto, eu gostaria muito mesmo de pedir fundo do coração aqui para você dar um like nesse vídeo, tá? Quando você dá um like, você está sinalizando para o YouTube que esse vídeo é relevante e esse vídeo vai chegar aí a mais desenvolvedores, desenvolvedoras. Também vai ajudar a fortalecer o nosso canal e nos incentivar a criar mais conteúdo bacana para você. Aproveita, clica aí e se inscreve no nosso canal e ativa as notificações. Dessa forma, toda vez que quando a gente subir um vídeo top que nem esse, né, você vai ser notificado, notificada aí. Maravilha? E antes que eu me esqueça, eu não posso deixar de dar esse recado para você. Entre os dias 6 e 13 de dezembro, agora de 2021, vai rolar a imersão Full Stack Full Cycle, um evento online e 100% gratuito para você, desenvolvedor e desenvolvedora, que quer conseguir desenvolver aplicações de grande porte e ter aí a capacidade de trabalhar em grandes empresas ou mesmo revolucionar a empresa que você trabalha. Um evento totalmente prático. Então, tô deixando o link na descrição aí, clica aí, se inscreve, é na faixa para você. Maravilha? Mas agora, meu povo, sem mais delongas, vamos falar aí sobre o assunto de hoje, que é OpenTelemetry. Ele é um assunto denso, já tô falando isso aí para você pegar um copo d'água e se preparar, porque lá vem história, lá vem conceito para você, mas eu prometo, tá, que no final desse vídeo mesmo, eu vou mostrar código, vou trazer algumas demonstrações aqui que são extremamente importantes para você entender na prática como tudo isso aí funciona. Maravilha? Então, vamos aí para a tela do meu computador. Bom, pessoal, agora aqui na tela do meu computador, eu quero dar um contexto geral aqui para vocês, para que você consiga entender do que eu estou falando e o porquê esse projeto da OpenTelemetry, ele é extremamente relevante para a gente, tá? Então, vamos entender esse contexto aqui, legal? Primeira coisa que a gente tem que se ligar é que quando a gente está trabalhando com qualquer aplicação, não dá para a gente não ter observabilidade, né? E se você ainda não sabe o que é a observabilidade, eu vou até deixar um vídeo aqui embaixo para vocês, a gente já falou várias vezes aqui no canal, mas de uma forma geral, observabilidade é uma forma de você conseguir entender o que está acontecendo na sua aplicação. E é dividido em 3 pilares, tá? Em logs, ou seja, você consegue centralizar todos os logs de todos os seus sistemas para você conseguir consultar. Você também consegue trabalhar com as métricas das aplicações, que são diferentes de logs, né? Log é um evento ocorrido, métrica basicamente são dados quantitativos do que acontece. Então, tantas pessoas online, né? Tanto de CPU, tanto daquilo, tanto disso, né? Tantas vendas, então isso são métricas, legal? E aqui a parte de tracing ou rastreabilidade, que é a forma de a gente conseguir entender, né, como que uma requisição está batendo num sistema e está indo para outro sistema. Então, quando a gente tem esses 3 pontos, a gente pode dizer que a gente tem aí a famosa observabilidade. Agora, uma coisa que você tem que se ligar é que durante todo esse momento, né, que a gente está vivendo, existe algo que, se a gente pensar, a gente chama de Cloud Native Telemetry, né? Telemetry. O que isso significa no final das contas? Que as nossas aplicações, elas podem nascer
já com observabilidade, já pensando na nuvem e já pensando numa forma dessa observabilidade, tá? Está ligada com diversas soluções, né, que a gente pode chamar de Cloud Native. Legal? Então, o que que acontece? Quando a gente está falando sobre observabilidade, uma das coisas assim que é muito claro para todo mundo, eu acredito que para você também, você já deva ter imaginado, é que a gente precisa ter um local para centralizar as informações, né? Então, eu preciso da centralização das informações. Outra coisa que a gente precisa também, muitas vezes, é a necessidade, né, de customizar as informações. Então, eu vou dar um exemplo. A gente está muito acostumado, por exemplo, a ver quanto que a gente tem de CPU, quanto de memória, quantos pods, quantos containers, mas e quantas vendas? E quantas vendas por hora? E quantos acessos no site? Né? E quanto isso, e quanto aquilo. Então, às vezes, a gente não tem condição de conseguir customizar métricas e informações que vão gerar negócio para a gente. Né? E o mais importante de tudo é, o seu sistema ele não pode ser pensado, o ponto de observabilidade, apenas, tá, no contexto técnico, mas sim de negócios, né? Nós, desenvolvedores, desenvolvedoras, a gente está cada vez mais próximo ao negócio. É por conta disso que a gente tem que preparar os nossos sistemas para que a gente possa customizar as nossas métricas e enviar informações de inteligência ali para a própria empresa. Legal? Então a gente precisa gerar métricas de negócio, a gente também precisa, muitas vezes, de conseguir metrificar e ter tracing das próprias rotinas que são críticas do nosso sistema. Vamos imaginar que eu tenho um sistema que ele tem que processar um arquivo com 1 milhão de linhas. Depois disso, ele tem que mandar esse arquivo para a AWS. Depois disso, ele tem que fazer uma requisição HTTP. E depois ele tem que fazer uma publicação no Kafka. E tudo isso acontece numa rotina só. E o sistema está lento. Como que você vai saber qual parte daquelas chamadas está gerando essa lentidão? Acaba sendo muito complexo para a gente conseguir ter essa informação. Como que a gente pode fazer? Né? São perguntas que muitas vezes acabam ficando sem respostas e aí a gente acaba vivendo aquele mundo do chutômetro. Fica tentando otimizar, mas você não sabe aonde está realmente a raiz do problema. Legal? E uma das coisas que é muito clara que acontece hoje em dia é que a gente tem um lock-in muito grande em relação aos vendors que a gente acaba trabalhando com observabilidade. Né? Então, eventualmente, se eu preciso customizar métrica, se eu preciso customizar esses blocos para ter observabilidade, o que acontece? Eu acabo utilizando o código focado daquele vendor. Então, eu preciso fazer uma integração ali com Elastic Stack, né? Eu preciso mandar informação para a APM da Elastic. Então, pensa, eu estou fazendo uma integração direta com o vendor. Se amanhã eu troco de Elastic para qualquer outra, para Splunk ou qualquer coisa assim, o que vai acontecer? Eu vou ter que mudar esse formato de trabalho. E isso não é simples. Imagina você tendo um monte de microserviços e ter que sair mudando, né, todo o seu processo de observabilidade. O código seu já está feito. Né? Então isso é muito complexo. Né? Então esse lock-in que a gente acaba tendo com os vendors realmente é algo assustador muitas vezes. Né? E então o que acontece uma vez que a gente tem esse contexto? A gente tem que pensar o seguinte: começaram a ser feitas ali projetos para conseguir normalizar e gerar um padrão cada vez mais agnóstico para você conseguir trabalhar com observabilidade. Um desse cara é chamado de Open Tracing e um outro cara é chamado de Open Census. São dois projetos. Esses caras conseguiram se unir e gerar um projeto muito interessante, tá? E esse projeto é chamado de Open Telemetry. Atualmente, o Open Telemetry é um dos projetos mais populares da CNCF, né? A Cloud Native Computing Foundation, e ele tem um objetivo de, no final das contas, ser um framework que vai ajudar a gente, né, a trabalhar com observabilidade em qualquer tipo de aplicação, independente das linguagens de programação. Tá? Então vamos entender um pouco melhor o que é esse tal do Open Telemetry. Seguinte, o Open Telemetry ele é um framework de observabilidade para softwares Cloud Native. Tá? Então pensa em framework no ponto um tool de ferramentas, especificações e boas práticas que a gente vai trabalhar para conseguir trabalhar de forma mais livre com softwares Cloud Native com observabilidade.
tá? Então, o que acontece? Você tem um conjunto de ferramentas, APIs e SDKs prontinhos para serem utilizados para trabalhar com observabilidade. E além disso, você pode ter aí todo o processo de instrumentação, que é exatamente essas customizações que você pode fazer na sua aplicação para conseguir gerar dados de observabilidade. Legal? Além disso, você consegue fazer a geração de dados, coleta das informações e exportação dessas informações para os vendors que você precisa, ou seja, dados de telemetria que vão te ajudar, né, a conseguir ter toda a observabilidade. Então, essa que é a ideia principal. E o OpenTelemetry, como eu já havia falado, ele é um projeto aí da CNCF, da Cloud Native Computing Foundation. Legal? Isso aí é um ponto importante aí quando a gente está falando de OpenTelemetry. Legal? Agora, tem um ponto aqui que é extremamente importante. Quais são os componentes da OpenTelemetry para conseguir gerar um raciocínio um pouco mais claro aí na mente de todo mundo? Seguinte, o OpenTelemetry, ele é um conjunto de especificações, ou seja, você tem diversas especificações, e o interessante é que quando você tem especificação, você consegue padronizar, né, tudo que você vai criar em volta daquilo. Então você tem especificações, e essas especificações são especificações de dados, formato, inclusive, desses dados, dos SDKs, né? No final das contas, a gente precisa de bibliotecas e frameworks, de forma geral, para você conseguir fazer as implementações, e também as APIs que você vai trabalhar, né, de uma forma ou de outra para conseguir falar com os vendors que você precisa. Legal? Além disso, com o OpenTelemetry, você tem algo que a gente chama de collector, tá? O collector, no final das contas, ele acaba sendo um componente que ele vai ajudar a receber os dados de telemetria e jogar esses dados de telemetria também no vendor que a gente tem. Legal? Então, o collector, no nosso caso, ele pode trabalhar de duas formas. Ele pode trabalhar como um agente junto com a nossa aplicação, né, ao lado da nossa aplicação, como se fosse um sidecar, ou como um service, como se fosse um servidor de collector recebendo essas informações. Eu vou mostrar isso já com mais calma daqui a pouquinho para vocês, legal? E o collector, ele recebe e ele trabalha no formato de uma pipeline. Então, ele pega o dado, processa o dado e envia o dado para o vendor que a gente precisa, legal? Então, ele recebe, ele processa e ele envia os dados, legal? E uma coisa interessante aqui é que o collector, com toda a especificação dele, no final das contas, ele é totalmente vendor agnostic. O que isso significa aí no final das contas? Ele não fica preocupado, de forma geral, com qual sistema ele vai se integrar, se vai ser com Prometheus, se vai ser com Splunk, se vai ser com Elastic Stack, se vai ser com isso ou com aquilo. De forma geral, né, o collector, ele é vendor agnostic. E além disso, né, você tem diversas bibliotecas que também são vendor agnostics, que vão te ajudar a trabalhar com OpenTelemetry, né? Além disso, você tem toda a parte de tracing, logs e também a parte de auto-tracing. Olha só que interessante. O que é um auto-tracing? São bibliotecas que você instala, né? E ela já tem meio que um comportamento padrão em toda a sua aplicação, como se fosse um middleware, para que você não precise fazer diversas customizações no seu software. Então você instala e já sai meio que utilizando, tá? É realmente fantástico, né? Porque imagina que você tem toda a sua aplicação ali, sei lá, feita em Java, por exemplo, né? E você não quer mudar seu código, mas você quer trabalhar com OpenTelemetry. O que você pode fazer? Na hora que você vai executar a sua aplicação, você passa os parâmetros antes do OpenTelemetry, né, com o auto-tracing, e daí faz a chamada para o seu sistema e ele acaba já embedando tudo na mesma coisa. Então é muito impressionante esses tipos de coisa. Legal? E os logs atualmente, tá? Eles estão em formato de draft, ou seja, não é algo que está implementado. Já existem, pelo menos no momento que eu estou gravando agora aqui, algumas implementações iniciais aí em C#, em Java, de forma geral. Mas, de forma geral, o log é algo que a gente não está utilizando hoje em dia em produção ainda, tá? E como é que funciona toda essa história, né? A gente tem que entender que nós podemos trabalhar com OpenTelemetry sem ter esse camarada que eu chamei de collector. Então, olha só que interessante. Imagina que eu tenho o meu servidor e nesse meu servidor eu tenho a minha aplicação. Nessa minha aplicação, eu preciso ter observabilidade. Eu preciso pegar informações que a minha aplicação gera e jogar em algum vendor.
Legal? Então, por conta disso, eu, Wesley, resolvi fazer o quê? Né? Contratar alguns vendors para eu guardar essas informações. Pode ser um Elastic, pode ser um Splunk, pode ser isso, pode ser aqui um New Relic, um Datadog, pode ser o que for. Mas para eu conseguir fazer essas integrações de forma mais flexível e para eu não reinventar a roda, ficar criando implementações específicas, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi começar a utilizar as bibliotecas e SDKs do OpenTelemetry, tá? Hotel, né, que eu coloquei ali, significa OpenTelemetry, tá? Só para deixar claro aí para todo mundo. Então, o que acontece? Quando eu preciso mandar dados, o que eu faço? Eu posso fazer a minha aplicação, mandar métricas e tracing, por exemplo, para o vendor 1 e logs para o vendor 2. E perceba, tudo isso utilizando essas bibliotecas do OpenTelemetry. E sem ter que fazer implementações na unha, porque essas bibliotecas elas já me ajudam aí de forma geral. Legal? Então eu tenho essa flexibilidade de inclusive escolher o vendor que eu vou trabalhar. Então nesse caso, quando a gente não tem collector, basicamente eu tenho minha aplicação mandando informação direto para o vendor. Legal? Por outro lado, eu tenho uma outra opção, tá? Que é utilizar um coletor no modo agente. Tá? Então vamos imaginar o seguinte, que eu tenho meu server com a minha aplicação, né? Eu tenho meu vendor 1, meu vendor 2, igualzinho que a gente estava fazendo. Mas agora, o que vai acontecer? Ao invés de eu mandar informação direto para o vendor, eu tenho um agente rodando ali no meu server e a minha aplicação manda informação para esse coletor. Esse coletor aí, esse agente, esse cara fica responsável para mandar as informações para os nossos vendors, legal? Então imagina que o nosso agente, né, ele é um agente coletor que ele fica trabalhando ali com as informações, tá? Então eu não preciso mais me preocupar em ficar mandando a informação direto para o vendor. Eu não preciso conhecer o meu vendor. Eu não preciso querer saber se eu estou utilizando isso ou aquilo, né? Qual é aquele cara que eu vou usar? Não, eu mando para o collector e o collector, ele sabe para qual vendor ele tem que mandar as informações. Legal? E por último, a gente tem aqui o collector no modo server. Nesse caso é um pouco diferente. Eu tenho o meu servidor, eu tenho os meus vendors, mas eu tenho um outro servidor aqui nesse nosso caso, que é um collector. Então o que acontece? Eu posso ter diversas aplicações, né? E essas aplicações ficam mandando os dados para o collector e o collector fica mandando as informações ali para os nossos vendors. Legal? Então essa que é a ideia principal. Então, sem collector, com collector no modo agente e com collector no modo server. O grande ponto é que tudo isso ele gera para a gente toda uma infraestrutura, né, para que a gente consiga trabalhar com bibliotecas, SDKs, libs, para conseguir trabalhar com dados de telemetria e ter observabilidade nas nossas aplicações de uma forma mais agnóstica ali aos nossos vendors. Legal? Tem algo que é muito importante aqui, que eu tinha falado para vocês agora há pouco, né? Que era em relação à parte de instrumentação. Principalmente, instrumentação faz com que eu consiga entender o que está acontecendo dentro da minha aplicação e, eventualmente, customizar, né, esse entendimento para deixar mais claro o que eu preciso. Então, eu tenho dois tipos de instrumentação aqui. Uma instrumentação que é automática, que o OpenTelemetry já tem bibliotecas para algumas linguagens, como Java, C#, tá? Onde você simplesmente passa os parâmetros na sua aplicação e ela já consegue absorver e entender tudo o que está acontecendo na sua aplicação e gerar os dados de telemetria. Mas, eventualmente, você pode querer fazer essa instrumentação manual. E fazer isso manual ajuda demais você entender melhor o seu software e conseguir adicionar dados de telemetria que você não teria antes na sua aplicação. E é, inclusive, esse tipo de coisa que eu quero mostrar para vocês hoje como exemplo, tá? É muito importante mesmo você entender um pouco melhor sobre observabilidade e também sobre esse projeto que é o OpenTelemetry, tá? Agora tem um ponto importante, tá? Eu sei que se você chegou até aqui, eu te dou parabéns, porque eu sei que foi um momento, um conteúdo bem denso, né? Sem nenhuma explicação prática, mas se eu não passasse essas informações aqui para você, realmente as coisas iam ficar um pouquinho esquisitas de sair mostrando o código. Mas agora que você já entendeu essa forma, esse contexto e o que o OpenTelemetry representa, vamos tentar olhar um pouco agora código-fonte, tá? E eu quero fazer a demonstração de 2 microserviços se comunicando, legal? Gerando os dados de telemetria e a gente vai fazer a troca do nosso vendor,
tá? Com uma linha e ainda o que vai acontecer? A gente vai conseguir manter tudo funcionando e passando os dados com tracing distribuído e tudo mais. Maravilha? Então, vamos nessa, vamos lá. Bom, pessoal, seguinte, agora aqui na tela do meu browser, se você perceber, eu estou acessando uma aplicação aqui, que está na porta 8888, tá? Aqui no final das contas, tá listando aqui para mim um JSON, tá? Ou seja, um endpoint que eu estou trazendo aqui uma lista de cursos, por exemplo, com uma quantidade de horas. Mas o que acontece? Como que está estruturada essa aplicação hoje? Essa aplicação é uma aplicação feita em Go. Essa aplicação em Go, quando ela é chamada, ela chama por debaixo dos panos uma API, tá? Feita em Node.js. E essa API traz essas informações aqui que a gente precisa e a aplicação em Go retorna esses dados. Legal? Agora, aqui a gente tem alguns pontos importantes que a gente tem que levar em consideração e algumas perguntas. Como que eu consigo entender, né, quais são os grandes gargalos dessa minha aplicação feita em Go? Tá? Esse é o primeiro ponto. E o outro ponto é, como que eu consigo enxergar de forma conjunta, tá? num único olhar, né? Essa aplicação se comunicando com a outra e eu conseguir ver os detalhes também da outra aplicação. Ou seja, como que eu consigo acompanhar uma requisição batendo num microserviço e chegando em outro microserviço, tá? Essa que é a ideia, isso que a gente chama aqui normalmente de tracing distribuído. Legal? Mas a diferença aqui que a gente está fazendo é o seguinte, que além de a gente estar trabalhando com esse tracing distribuído, a gente também está fazendo uma instrumentação nas nossas aplicações para que a gente consiga ter detalhes da nossa aplicação. E eu quero compartilhar aqui com você um pouquinho do meu código em Go. É um código muito simples, você não precisa entender de Go para entender esse código, tá? Mas eu acho que vai ficar um pouco mais claro isso aqui para você. Então vamos fazer o seguinte. Essa minha aplicação em Go aqui, tá? Ela é essa função aqui basicamente, tá? O que acontece? Ela está dividida em 3 partes, né? E são 3 partes que eu quero simular uma situação aqui com você que seria difícil a gente conseguir saber se a gente não tivesse trabalhando dessa forma, tá? Primeiro ponto é o seguinte, vamos imaginar que a nossa aplicação, para ela rodar isso, primeira coisa que ela vai fazer, vai ter que processar um arquivo grande, legal? E esse processamento eu coloquei um sleep aqui pra gente de 100 milissegundos, por exemplo, legal? Então vamos fingir que a nossa aplicação, ela processa um arquivo grande e a gente está dando um sleep aqui de 100 milissegundos. Depois que ela processa esse arquivo grande, ela faz uma chamada de uma API, legal? Então ela está chamando essa API, ó, request remote JSON. Perceba que aqui, ó, eu estou iniciando um bloco chamado tracer start. O que isso faz? Eu estou dizendo que eu estou iniciando um tracer e eu estou dando um nome para esse tracer aqui, ó, um nome do nosso span. Você já vai entender o que é isso, tá? Aqui nesse bloco. Então eu sei que quando iniciou esse bloco aqui, process file, ele rodou tudo aqui dentro e daí eu termino esse process file. Da mesma coisa quando eu solicito um remote JSON. Eu estou iniciando, aí eu faço a requisição aqui HTTP para uma chamada numa porta 3000 da minha máquina, legal? E antes de eu terminar ainda, eu faço a minha aplicação dormir ainda 300 milissegundos e depois o que eu faço? Eu termino esse segundo trecho. Então vamos lá, ó. Process file, request a remote JSON, e aqui eu estou iniciando um outro tracer que é para renderizar o conteúdo, que é basicamente quando eu pego o conteúdo que eu tenho e eu quero jogar ele na tela. Então eu iniciei um tracer novo aqui, legal? E baseado nesse tracer, o que eu tenho? Eu estou retornando um código 200, estou colocando isso aqui na tela e ainda estou renderizando, estou finalizando aqui esse render content. Então, se você perceber, o que eu estou colocando aqui eu estou trabalhando com o meu código para que eu consiga ter mais controle do que está acontecendo dentro da minha aplicação. Legal? E se você olhar agora, em momento algum aqui, eu estou falando que eu estou mexendo com Elastic, com Splunk, com New Relic, com Datadog, não interessa. O que eu estou falando aqui, sinceramente, é o seguinte: eu tenho isso aqui no meu código.
São esses tracers que eu quero trabalhar, são esses spans que eu quero criar. Legal? Então, o que que acontece? Uma vez que eu tenho essa informação, toda vez que eu rodar isso aqui, automaticamente essas requisições eu estou mandando, tá, para um sistema de observabilidade, aqui nesse nosso caso, chamado de Zipkin, tá? É meio que um concorrente do Jaeger, né? Não sei se você já teve alguma oportunidade de mexer com sistemas de tracing distribuídos e tudo mais, mas basicamente ele permite a gente conseguir analisar e fazer o tracing das nossas aplicações. E agora, entrando aqui no Node.js, tá? Que é um outro programa, nosso microserviço, o que que ele faz? Ele recebe a requisição, consulta um banco SQLite e retorna aqui para o camarada. Mas o grande ponto é que está sendo injetado aqui um middleware, basicamente, no nosso Express, que consegue pegar essas informações para também jogar para o Zipkin, tá? E essas informações aqui são todos exporters aqui do OpenTelemetry, se você olhar aqui. Tá vendo, ó? Então, eu consigo escolher exporters de dados que eu vou jogar para um determinado vendor, mas isso aí não implica eu ter que sair mudando o meu código, eu só mudo o adaptador que eu quiser. E aqui eu coloquei também a URL do Zipkin. Vamos ver isso aqui funcionando na prática? A aplicação em si você já viu aqui na prática, mas o que eu não mostrei para você é a parte do Zipkin. Por quê? Porque no Zipkin, se eu chegar aqui e dar um run query aqui, ele vai mostrar agora aqui para mim todas as requisições que eu já fiz. E aqui nessas requisições ele mostra o tempo da duração e a requisição. Então, para cada requisição, ele guarda os dados de telemetria e eu consigo navegar dentro dessa requisição. Então, olha só que interessante. Quando eu caio aqui, ó, deixa eu até colocar, olha só que muito louco, galera. Aqui ele está trazendo aqui para mim o tempo total da minha requisição. Mas o mais interessante é que, lembra aquela parte que eu falei, process file, que é uma função interna do meu software? Eu consigo saber aqui, ó, quanto que esse process file demorou. Que foi 101 milissegundos, né? Eu pedi para o meu programa aqui dormir 100 milissegundos no process file, demorou 101 milissegundos no total, que é o tempo de mandar dados, etc. Bom, de uma forma ou de outra, a gente sabe quanto tempo demorou essa parada aqui. Depois disso, tem o request remote JSON, que é a outra parte aqui do problema. E pode ver que ele toma mais tempo. E por que que ele toma mais tempo? Ele toma tempo porque ele demora 300 milissegundos que eu mando ele dormir também. E dentro aqui do remote JSON, tem um app-get que eu realizo, né? E esse app-get, basicamente, HTTP-get, o que que ele faz? Ele chama um microserviço externo, que é o nosso Course Service. E olha só que legal. Agora, aqui com outra cor, ele já está mostrando para mim o Course Service. Agora já não está mais mostrando o System in Go. Agora aqui a gente já está no System in Node. E aqui no System in Node ele mostra, ó, demorou tanto para fazer a query no banco, o Express Init que ele teve, o Handler que ele demorou. Então eu consigo saber todos os passos e se eu quisesse ter feito instrumentação manual no Node, eu também faria. E aí eu ia conseguir ver com mais detalhes ainda o que tinha acontecido aqui dentro dessa aplicação. E depois que a gente recebeu o resultado dessa aplicação, a gente teve um outro spam que a gente criou, que foi o Render Content, tá? Lembra o Render Content aqui, ó? Aqui. Então, galera, com isso, a gente consegue, basicamente, ter acesso completo em tudo que está acontecendo na nossa aplicação, de forma distribuída, ou seja, eu consigo ver uma requisição chegando e batendo em outros serviços, eu poderia estar batendo em 10 microserviços aqui, eu ia saber um batendo em um em cada outro, com todos os detalhes, legal? Isso aqui, galera, assim, é um outro nível, mas isso que eu acabei de falar para você é tracing distribuído, né? É tracing distribuído com uma instrumentação manual. Por outro lado, a gente está utilizando os papéis do OpenTelemetry e as bibliotecas do OpenTelemetry. Então, isso aqui eu consigo jogar num outro nível. Se eu quiser implementar isso para o Elastic, eu só mudo o adapter para o Elastic. Se eu quero usar Splunk, eu mudo para Splunk. Não interessa, tá? E eu quero te dar esse exemplo na prática, tá? Existe aqui a cloud da Oracle, que por sua vez é muito boa, tá, galera? Façam testes aqui na cloud da Oracle, eles não cobram horas, como se diz,
Eles não cobram valores diferentes por zonas de disponibilidade, coisas desse tipo. Então é bem bacana. E aqui na cloud da Oracle, você tem uma área aqui que é de observabilidade e gerenciamento. E eu vou aqui no Trace Explorer, tá? E na parte do Trace Explorer, essa ferramenta ela é mais ou menos parecida como essa do Zipkins, que é para a gente conseguir ver o tracing. Mas agora eu não vou mais usar Zipkin, minha empresa mudou para Oracle, então como que eu vou ver isso na Oracle? Olha só, galera. Obviamente que eu já tenho o endpoint da Oracle, mas ó, eu vou trocar esse endpoint, vou comentar o Zipkin e vou comentar esse cara e liberar aqui a Oracle. Então o que que eu vou fazer? Aqui eu vou subir minha aplicação em Node. Aqui eu vou subir a minha aplicação em Go. Vamos ver se a minha aplicação em Go está funcionando. E agora o que está acontecendo? As informações que a gente está rodando aqui, ao invés de ficar jogando para o Zipkin da minha máquina, eu estou jogando para a Oracle. Legal? E a Oracle tem um sistema de tracing dela. Então, se eu chegar agora aqui na Oracle, às vezes ela tem um pouquinho de delay, tá? Eu crio um domínio aqui, sample. Fetching Data, e olha só aqui, galera, isso aqui está incompleto porque ele está trazendo os dados, mas ó, os tracings completos já estão aqui. Lembra que a gente tinha 9 spans que foram criados e etc. aqui pra gente? Aqui na Oracle a gente tem a mesma coisa, mas já está vindo aqui direto para a Oracle. E o mais legal, ó, é que se eu clico aqui, eu consigo ver essas informações. Então, olha só que muito louco. Ele mostra eu fazendo a chamada de um cliente desconhecido. Isso aqui bate no Full Cycle Platform, que é o nome do meu serviço. A Full Cycle Platform, ele cai no Process File, que é aquela parte. Depois, no Process File, eu faço um Request JSON. Aí, nesse Request JSON, é feito o HTTP GET. E aqui, o Render Content, né? E aqui mostra a aplicação em Node. Se eu tirar aqui, a gente consegue ver basicamente o que a gente viu no Zipkin, mas agora na plataforma da Oracle, galera. Então, galera, o que eu tenho para dizer aqui para você é o seguinte: você hoje em dia, além de ter que entender de observabilidade, entender de métricas, logs e rastreabilidade, você tem que entender de ferramentas que te ajudam nesse processo, que te deixam agnóstico ao vendor que você vai trabalhar e que te permitam uma instrumentação muito mais clara para você realmente saber o que está acontecendo na sua aplicação. Legal? Então o OpenTelemetry ele vai te ajudar para isso. Maravilha? Pessoal, era esse o conteúdo que eu tinha para te trazer hoje sobre OpenTelemetry, tá? Eu sei que é um conteúdo de forma geral até um pouco avançado, principalmente para quem ainda nem trabalha com observabilidade, mas é importante que você saiba que essa parada existe, tá? Porque em algum momento você vai precisar, e eu recomendo, se hoje em dia você já trabalha com observabilidade, já dá uma olhada no OpenTelemetry, legal? E, novamente, galera, se esse vídeo trouxe algum valor para você, eu peço para você dar um like, assinar o canal, ativar as notificações e não esqueça, se inscreva aí na imersão Full Stack Full Cycle, a última de 2021, tá? 100% gratuito, o link tá aí embaixo e nessa imersão a gente vai falar inclusive sobre observabilidade na prática ali com a gente, tá? Então vai ser muito bacana mesmo a sua participação. Maravilha? Então, é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Full Cycle.